Olá, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao YouTube dessa casa, que sempre nos convida, sempre nos abraça e nos chama para vir aqui, para poder conversar, ter esse momento de troca de conhecimento sobre a doutrina espírita, de reflexão sobre a doutrina espírita, né? Como vocês sabem, a gente tem um protocolo para seguir, então eu vou ler a página e vou também fazer a prece, depois a gente começa a falar do nosso tema, né? O nosso tema é a missão do Espírito Protetor. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso e refletir um pouquinho sobre isso, como que é essa missão para a gente aqui. Então, para começar, eu vou pegar uma página que ela tem uma ligação muito grande com esse tema. E a partir daí, então, a gente começa a falar um pouco mais. Essa página é do livro Opinião Espírita, de Emmanuel, e o capítulo 24, Proteção da Vida Superior. Há mais de um século, conforme se depreende da questão número 491 de O Livro dos Espíritos, inquiriu Allan Kardec dos mentores desencarnados que lhe presidiam a obra. Qual a missão do Espírito Protetor? E o esclarecimento veio claro. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Tracemos reduzidas anotações aos 5 pontos enunciados. Um pai consagra-se aos filhos durante a existência terrestre, pavimentando-lhes o caminho com todas as facilidades que o amor lhe possibilite. Entretanto, não consegue exonerá-los das tribulações referentes às dívidas contraídas por eles em passadas reencarnações. Determinado educador abraçará generosamente o compromisso de orientar alguém nas trilhas da virtude. Contudo, o aprendiz traz a consciência livre para aceitar ou não as indicações que lhe sugere. O amigo ampara o outro amigo, administrando-lhe avisos oportunos. Todavia, é provável que o beneficiário não os admita, resolvendo tomar experiências difíceis à própria conta. Devotado companheiro, dispensar-nos-á reconforto nas aflições, mas se está consciente do respeito à justiça, não intentará suprimi-las, na certeza de que as recebemos da vida por inevitável necessidade. Compassivo irmão, dar-nos-á coragem para vencer no trânsito de rudes provas. No entanto, se realmente nos deseja felicidade, procederá conosco, à maneira do professor que instrui o discípulo, nas dificuldades do ensino, sem furtar-lhe os méritos da lição. Longe de nos classificarmos por espíritos protetores, de vez em que somos simples e imperfeitos, servidores de todos aqueles que ainda sofrem o esmeril das lutas humanas, compreendemos as dores e os constrangimentos de quantos imploram socorro e exceção em nossas casas de fé. Mas a clareza doutrinária recomenda, se proclame, que o Evangelho não promete gratificações do mundo e que o Espiritismo não anuncia vantagens materiais, no que concerne à ilusão. Nós todos, espíritos vinculados ainda à Terra, estamos evoluindo e resgatando, aprendendo e edificando no burilamento da lama. Estendamos mãos fraternas, amparando-nos mutuamente. Reconheçamos, porém, que progresso reclama esforço, quitação pede reajuste. Estudo exige atenção e trabalho roga suor. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer por estarmos juntos mais uma vez nessa ocasião, para a gente poder refletir, para a gente poder conversar um pouco sobre a doutrina. É sempre importante, sempre com temas importantes para a gente trazer, sempre com temas que nos fazem pensar e trazer essas reflexões para o nosso dia a dia, colocando em prática, sempre auxiliando o próximo, sempre fazendo o melhor para o próximo, sempre se mantendo no caminho do bem. Agradecemos a companhia de todos os amigos espirituais que estão aqui conosco nesse momento, tanto no momento que está sendo reproduzido o vídeo para quem está assistindo, quanto agora no momento que está sendo gravado. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu expliquei, inicialmente, nosso tema hoje aqui é sobre essa missão do Espírito Protetor, que são os nossos mentores espirituais, aqueles que nos acompanham, que estão sempre conosco. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre eles, sobre esses amigos espirituais que estão com a gente. Então vamos lá.
Esse tema, ele é um tema que ele nos consola e ele também fortalece. E ele chama a nossa responsabilidade e a responsabilidade do espírito protetor, né, que é aquele que nós chamamos com carinho de um anjo da guarda, né? Algumas pessoas chamam de anjo da guarda, outros de mentor espiritual, guia espiritual. Há diversos nomes que cada um chama da forma que mais lhe agrada. Mas é esse espírito que nos acompanha. E aí a reflexão, né? Será que nós estamos sozinhos nessa caminhada? Nós viemos do mundo espiritual para o mundo material sozinhos? E aqui a gente aprender e saber o que vai fazer, mesmo que nós ainda estejamos numa caminhada de evolução, né? E outra coisa, se nós temos mentores, se nós temos esse guia espiritual, esse amigo, esse espírito protetor, então por que a gente ainda sofre, né? Se a gente tem essas pessoas que estão com a gente, esses espíritos que nos acompanham, por que eu ainda passo por situações ruins que na minha cabeça, na minha concepção, eu acho que eu não deveria passar? Afinal de contas, eu tenho um guia ali para poder me orientar e falar o que eu faço ou deixo de fazer, né? Esse é o pensamento do senso comum, né? Eles atendem os nossos pedidos? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E as nossas reclamações? Como eles recebem as nossas reclamações? Porque se tem uma coisa que nós fazemos é reclamar. Então, se algo que a gente queria não acontece, a gente reclama, né? Se não acontece como a gente quer exatamente, a gente reclama. E o que acontece com essas nossas reclamações, né? Como é que ficam essas reclamações? E a doutrina espírita, sabiamente, ela nos responde com aquele carinho que a gente precisa, né? Ela nos responde e mostrando assim, a realidade é essa, é assim, né? Então, nós temos realmente, né? Vamos começar com esse tema. Nós temos realmente um espírito protetor? E aí eu vou trazer aqui 2 perguntas que estão no Livro dos Espíritos para a gente refletir sobre elas. A pergunta 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ou seja, tem um espírito que se liga a um outro indivíduo que está aqui encarnado para proteger esse indivíduo, o espírito para proteger esse espírito que está encarnado? E aí Kardec, a espiritualidade responde: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, a espiritualidade, os espíritos, eles já dão essa resposta para Kardec. Sim, há um amigo espiritual, há um irmão espiritual ali por perto. Na 490, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo guardião? E aí a resposta é: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, nessas 2 perguntas, a gente consegue entender que há sim um irmão protetor, há sim um irmão que fica com a gente na nossa caminhada e que esse irmão, ele é um espírito protetor de uma ordem mais elevada que a nossa. Por que ele seria de uma ordem mais elevada que a nossa? Porque nós estamos em evolução e muitas vezes nós podemos pensar, vamos dizer assim, de forma diferente do que a doutrina nos traz. Então a gente precisa de um irmão, como se fosse o irmão mais velho, né? Aquele irmão mais velho que protege o irmão mais novo, que coloca o irmão mais novo nos eixos, que defende aquele irmão mais novo. Ele seria esse irmão protetor para a gente. Ele nos auxilia, ele mostra: olha, irmão, você vai por esse caminho, esse não é o melhor caminho. Tem um caminho melhor. Você não gostaria de me ouvir? E por que você gostaria, né? Por que eu digo porque você não gostaria de me ouvir? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Para poder decidir. Então ele vai mostrar para a gente, ele vai muitas vezes mostrar de forma sutil para a gente que talvez aquele caminho que a gente está seguindo não seja bom, né? Então cada encarnado possui esse amigo, esse espírito protetor que é designado pela providência divina. Ele não é um ser mítico, né? Aquela coisa mitológica. Não, ele é um espírito, só que ele é um espírito mais elevado, mais adiantado. É um espírito que ele já passou pelo que nós estamos passando. Ele é experimentado, ele tem mais experiência, né? Então, por ele estar numa situação de mais elevação, ele consegue passar para a gente
esse acompanhamento e mostrar para a gente o melhor caminho que a gente deve seguir, né? E auxiliar nessas nossas escolhas. E ele aceita essa missão de acompanhar, de orientar, de nos inspirar, né? Ele aceita essa missão de estar presente conosco, né? É uma missão voluntária e amorosa, claro, né? Tem que ser, porque ele vai, quando ele faz isso, é um trabalho. E a gente sempre fala no Espiritismo da importância do trabalho, da importância de estarmos engajados em um trabalho voltado ao bem, voltado ao próximo, um trabalho na casa espírita. Então, ele, da mesma forma, também, ele é elevado, mas ele não necessariamente é um espírito tão elevado que não precise cumprir essa missão de nos acompanhar, de nos orientar e inspirar, né? Então, ele faz essa missão com muito amor. Amor à missão e amor a gente, né? A quem ele vai mentorar. O mentor aceita essa tarefa como uma oportunidade de serviço e de crescimento. Então, como a gente sabe, né? Cada vez que a gente trabalha, cada atividade que a gente faz, a gente também melhora, nós também melhoramos e também nos elevamos. Então, mais trabalho, cada mais trabalho que a gente aceita e que a gente realiza, é um benefício para a gente. É o nosso crescimento e a nossa elevação. Por isso também eles aceitam esse trabalho, é o amor que eles têm e também porque eles estão no caminho deles de progresso, no caminho deles de se elevar, né? E isso diz para a gente, então, que nós não estamos sozinhos. Nós temos a nossa companhia desse espírito protetor, desse espírito que vai nos acompanhar. Porque é muito comum, né, a gente sempre fala dos amigos obsessores que nos acompanham, mas a gente não tem só esses. A gente tem os espíritos bons que nos acompanham e que a gente precisa estar aberto para ouvir e entender, né, da forma que ele vai nos falar, aquilo que a gente precisa fazer, aquele auxílio que ele vai nos dar. Não que ele vá fazer por nós, mas aquele auxílio que ele vai mostrar para a gente, que a gente precisa fazer. E qual é a missão desse espírito protetor? Kardec também perguntou isso, né? E a resposta foi: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Então, o que a espiritualidade fala para Kardec aqui, quando ele faz essa pergunta da missão do espírito protetor, é exatamente aquilo que um pai, uma mãe faz por seu filho, né? Orientar, guiar, mostrar o melhor caminho, consolar quando ele passa por situações de aflição, por situações que não são tão boas, e encorajar para a vida. Porque a gente sabe que estar no mundo material não é fácil. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós passamos por provas e expiações diariamente, né? Da mais simples à mais difícil. A gente passa. E ele vai nos ajudar. Ele vai estar com a gente. Ele não resolve por nós, mas ele consegue nos encorajar a resolver, né? Então, ele não vai viver por nós. Ele não vai fazer por nós. Ele não vai nos... como é que eu vou dizer? Ele vai nos orientar e nos conduzir, mas ele não vai fazer por nós. É como o irmão que eu falei. O irmão ele vai falar ali, olha, o irmão faz tal coisa, né? Para o irmão mais novo, mais velho para o mais novo, faz tal coisa. Eu já passei por isso, eu sei disso. Então, faz tal coisa. Mas se o irmão mais novo não quiser fazer, não tem como, ele não vai fazer. Então, ele não nos substitui. Ele conduz aquilo que é o esperado e o ideal a que se realize, né? Ele vai aconselhar, né? Mas quando nós somos aconselhados, não necessariamente a gente coloca em prática aquele conselho. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Podemos ou não seguir aquele conselho que nós recebemos. E vai depender de nós.
Só que a gente sabe que se nós temos aqui um amigo protetor, um amigo espiritual que é mais elevado que a gente, que está nos dando esse conselho, né? Que está nos mostrando esse caminho, que é um caminho do bem, que é um caminho que só vai nos ajudar, por que a gente não vai seguir? Né? E aí tem toda uma situação que eventualmente a gente não segue. Né? E aí eu trouxe aqui um trechinho que eu li agora na página para poder abrir essa conversa, né? Eu li, então eu vou trazer aqui 2 parágrafos para poder a gente falar um pouquinho. Um pai consagra-se aos filhos durante a existência terrestre, pavimentando-lhes o caminho com todas as facilidades que o amor lhe possibilite. Entretanto, não consegue exonerá-lo das tribulações referentes às dívidas contraídas por eles, em passadas reencarnações. Compassivo irmão, dar-nos-á coragem para vencer no trânsito de rudes provas. No entanto, se realmente nos deseja felicidade, procederá conosco à maneira do professor que instrui o discípulo nas dificuldades do ensino, sem furtar-lhes os méritos da lição. Então, aqui, o que Emmanuel fala, né? Essa proteção espiritual, ela não significa nos afastar das dificuldades. Não é que por termos uma proteção que nós não passaremos por dificuldades, nós passaremos. Mas essa proteção vai nos auxiliar a vencê-las com dignidade, a sair daquilo ali de uma forma melhor, né? A entendermos a lição que a gente recebe com aquilo, com aquela situação de dificuldade que nós estamos passando. Então, o mentor, ele não vai eliminar as provas para a gente. O fato de existir um mentor nos acompanhando não é para que ele acabe com aquela prova que a gente tem que passar, ou com aquela expiação. A gente vai continuar passando, mas ele vai nos ajudar a passar por ela. Ele vai nos trazer a coragem que a gente precisa para passar, a força que a gente precisa para poder seguir. É isso que ele vai fazer. Mas ele não vai falar, bom, eu sou o mentor espiritual, o espírito protetor da Thalita, então eu vou retirar a prova que ela tem. Não, ele não vai fazer isso. Mas se eu souber e conseguir me conectar com ele, ele vai me sugerir como que eu posso fazer. Ele vai me sugerir, ele vai me dar força para que eu faça aquilo que é necessário, para que eu consiga, então, superar aquela prova, porque a prova é minha, sou eu que preciso passar por aquilo ali. Ele está me auxiliando. A missão dele é me auxiliar, como uma forma de crescimento para ele. E a minha é passar por aquelas provas, para que eu também cresça, eu também fique elevada. Né? E por que nós sofremos se nós temos proteção? Falei isso lá na frente, né? Poxa, mas se eu tenho proteção, se eu tenho um amigo espiritual comigo, por que então que eu sofro? Não estou entendendo isso. Eu não deveria sofrer, né? O meu guia espiritual deveria olhar e falar, opa, tem um problema aqui surgindo, vamos retirar esse problema dela, né? Que é o que o senso comum pensa, é o que todo mundo pensa. E que muitas vezes as pessoas vão chegar para vocês e vão falar, frequenta a casa espírita, participa de grupo de estudo, e mesmo assim tem um monte de problemas. Que adianta? Que adianta que você continua passando por tantas situações e tanto sofrimento? Por que o teu amigo espiritual, seu guia espiritual, não tira isso da sua frente? Por quê, né? E aí, Kardec perguntou isso. E olha só o que os espíritos responderam. Pergunta 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo, né? Vamos lá, eu vou chegar e sai para lá aqui, sai para lá, né? Por que eles não fazem dessa forma? E a resposta: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria, ou seja, não trabalharíamos por nossa conta, né? Eu ficaria descansada, relaxada, afinal de contas eu tenho aqui o meu amigo protetor que vai me ajudar, por que eu vou fazer, né? E aí, se eu não faço, eu não progrido.
Ele vai progredir, porque ele está me ajudando. Mas eu não. Eu vou ficar parada aqui. E continua a resposta. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis a responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Então, mais uma vez aqui, o livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. O nosso amigo espiritual, o nosso espírito protetor vai nos auxiliar. Ele vai nos mostrar o que seria melhor, ele vai nos dar força para resolver aquele problema, aquela situação. Mas somos nós que temos que ir lá e trabalhar naquela prova. E trabalhar naquilo ali para resolução. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê em diversas obras. Né? Eles respeitam, os nossos mentores respeitam profundamente o livre-arbítrio. Eles não interferem na nossa decisão. Eles podem nos auxiliar, mas eles não decidem por nós. Eles não tomam a decisão por nós. Até porque eles estariam ferindo uma lei de Deus. Então, a gente sabe que eles não podem fazer isso. Né? Eles não impedem as nossas escolhas. Mas eles nos inspiram a tomar decisões melhores, a tomar decisões corretas. E, muitas vezes, esse sofrimento que nós estamos reclamando aqui, eles são resultados de escolhas atuais que nós tomamos, de compromissos reencarnatórios. Então, às vezes, pode ser que essa situação, essa prova que eu estou passando, é uma prova atual, né, dessa minha encarnação, de algo que aconteceu que eu preciso recuperar. Pode ser de uma outra encarnação que eu, lá no mundo espiritual, assumi aquele compromisso e falei, não, eu quando reencarnar nessa encarnação como a Thalita, né, eu vou, então, cumprir esse compromisso que eu tenho aqui. E pode ser uma das coisas. Ou uma necessidade educativa que nós precisamos passar. Né? E nós precisamos passar para nos educar. Às vezes pode ser uma situação que a gente vai passar para evitar uma situação pior, que a gente vai ter que passar. Que a gente teria que passar, mas aí veio uma prova antes, e se naquela prova, como se fosse a prova dos bimestres, né? Vamos dizer assim, eu nem sei mais se a escola hoje em dia é por bimestre, algumas nem são. Mas aquelas provinhas ali, os testes ali do bimestre, que você faz, que ainda não é a prova final. Mas se você for muito bem naquela, pode ser que a sua prova final seja um pouco mais fácil de ser feita, de ser realizada, né? É mais ou menos isso. Então, o mentor, ele vai nos auxiliar, mas ele nunca vai interferir na justiça divina. E aí, então, diante disso, como que eles nos orientam? Thalita, você está dizendo que o meu mentor vai me auxiliar, vai me orientar. Mas como que ele me orienta? Eu não entendo como que ele vai me orientar. Ele é um espírito, eu estou encarnada. E aí, na maioria das vezes, né, essa orientação acontece pela intuição. Quando a gente tem uma intuição, recebe assim, do nada, a gente está com uma situação que precisa resolver, e aí recebe aquela ideia que veio, aí você fala, então acho que eu vou fazer isso. Muitas vezes a gente acha que foi uma ideia só nossa, mas pode ter sido uma intuição que nós recebemos, né? Ideias elevadas, né? A gente conseguir elevar as nossas ideias, alertas de consciência. Sabe quando você está prestes a fazer uma coisa que não é legal, que não poderia fazer, mas aí vem aquele alerta da sua própria consciência dizendo assim, tem certeza? Você acha legal fazer isso? Você não quer repensar? Da mesma forma. É uma sensação de paz ao escolher o bem também, né? Quando a gente faz o bem ao outro, ao próximo, a gente tem uma sensação de paz, uma sensação de alívio. Então, é o que mostra pra gente que a gente está fazendo certo. E é como o mentor, ele vai trabalhando com a gente e mostrando, olha só, você fez o bem, então olha essa sensação que você tem de gostosa, de alívio, de felicidade por ter feito bem, né? Os mentores falam ao coração. Mas se nós estamos dominados por revolta, orgulho ou distração constante, nós não vamos escutá-los. Né? A gente só escuta aquilo que está na nossa cabeça. A gente não consegue escutar aquilo que veio de fora, né? Porque a gente está trabalhando só com o orgulho, a revolta, a raiva. Então a gente precisa rever isso na hora né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? E os nossos pedidos? Né? Eles ouvem os nossos pedidos porque a gente está sempre pedindo, né?
A gente está sempre orando e fazendo pedidos, né? Pedindo aqui, como a gente começou, né? Pedindo aos nossos amigos espirituais o auxílio. A gente está sempre pedindo alguma coisa. E aí, muitas vezes, nós pedimos um conforto imediato, uma solução rápida e uma mudança nas circunstâncias que nós estamos passando. E mudanças nas circunstâncias, muitas vezes, tira esse problema de mim, tira isso que eu não quero passar, né? Só que os mentores, eles não atendem todos os nossos pedidos. Eles atendem aquilo que é útil ao nosso progresso. Aquilo que não é útil, que não é necessário, que pode até nos prejudicar, nós não seremos atendidos. E, eventualmente, até podemos ser atendidos, mas como uma forma de lição, né? Bom, ela pediu tanto isso e a gente já tentou mostrar para ela que não era para ela ter, mas ok, vamos dar então uma lição para ela, já que é isso que ela quer tanto, vamos deixar que ela aprenda isso. E aí ela vai lá, faz, tem o pedido concedido, e no final das contas descobre que era melhor não ter, né? Porque ela trabalhou errado aquilo ali, fez muito mal para ela, era melhor ela nem ter tido aquilo ali. Então, quando nós pedimos esse conforto imediato, muitas vezes o nosso amigo espiritual, ele vai nos dar a força para suportar. A força para suportar aquele momento que nós estamos passando. Quando nós pedimos uma solução rápida e mágica, ele vai dar uma clareza para a gente decidir. E aí nós vamos decidir, com base no nosso livre-arbítrio, aquilo que é o ideal para a gente, né? A gente vai ter uma clareza maior. Se hoje a gente está vendo muito pequenininho na nossa frente, aí a espiritualidade pode abrir para a gente o caminho para a gente conseguir enxergar mais amplo e tomar uma decisão com base numa clareza maior da situação. Sabe, quando às vezes a gente está no meio de um problema e a gente não consegue visualizar uma solução, mas a gente conversa com um amigo que também é um amigo que anda no bem, um amigo que está engajado no bem, não aqueles amigos que só fazem mal, não. Aquela pessoa do bem, aquela pessoa que quer seu bem, aquela pessoa que te ama. E aí ela fala, não, vamos lá, vamos pensar de uma outra forma. E aí nesse pensamento de outra forma, como ela está descolada do problema, ela não está dentro dele, né? Ela está fora, ela consegue abrir uma clareza para a gente. E muitas vezes o nosso mentor e a espiritualidade trabalhando para que essa pessoa nos auxilie, porque ela também consiga se conectar com ele. E também recebemos coragem para agir, né? Decisões que são tomadas que não são tão fáceis para a gente, mas que a gente precisa ter coragem de tomar e de agir daquela forma, né? Então, a espiritualidade nos ajuda. E as nossas reclamações, né? Muitas vezes nós reclamamos, meu espírito protetor me abandonou, eu oro e nada acontece. Por que acontece isso comigo, né? Na verdade, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Daí eu te pergunto, por que não com você? Às vezes era para você passar. Estava lá escrito, lembra das situações atuais, dos compromissos reencarnatórios, que a gente pode ter optado por passar por isso? A gente precisa passar. Vai depender da nossa reação se vai ser mais leve ou mais pesado para a gente, né? E os mentores, eles vão acompanhar os nossos conflitos com paciência, com compaixão, entendendo o nosso momento, o nosso momento de evolução, entendendo que a gente tá aqui para aprender, né? Que a gente precisa aprender. Eles compreendem a nossa imaturidade. Eles compreendem que nós não conseguimos ainda chegar num ponto de olhar para aquele problema e falar, ok, eu sei que eu tenho que passar por isso, então vamos lá, vou ter coragem. Não, muitas vezes a gente vai reclamar. Eles aguardam esse nosso amadurecimento. Mas a nossa queixa constante, a nossa reclamação constante, e muitas vezes a gente fala, eu não tenho, meu espírito protetor me abandonou, enfim, isso pode enfraquecer essa nossa sintonia, de forma que muitas vezes a gente não vai mais conseguir entender e perceber essa intuição, essa sugestão que ele nos dá. Ele não vai se ofender com isso, porque afinal de contas ele é mais elevado que a gente. Então ele entende o nosso momento. Ele não vai se ofender com isso. Ele não vai virar, vou largar de mão e acabou. Não, ele não vai. Mas ele vai ficar ali por perto, né, tentando nos auxiliar. Mas essa falta de sintonia que a gente acabou quebrando, né, esse caminho que a gente criou com ele, muitas vezes vai impossibilitar essa comunicação, né? Essa comunicação entre o nosso mentor espiritual e a gente.
E o nosso mentor espiritual resolve tudo por nós? Daí vocês vão ver aqui que não, que o mentor ele não resolve tudo por nós. Somos nós que temos que resolver. Falei isso lá no início. Nós precisamos resolver. Ele vai ajudar. Ele vai, como estava antes, como eu falei antes aqui. Ele vai nos dar coragem, clareza, vai nos ajudar a entender o caminho, a perceber o que a gente tem que fazer. Mas ele não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. O meu caminho é meu, o seu caminho é seu. O caminho dele é dele. Cada um tem o seu caminho. Ele nos auxilia, mas sou eu quem vou decidir o que eu vou fazer com base no meu livre-arbítrio. Eles vão cooperar com quem trabalha pela própria melhoria. Então, se eu trabalho pela minha própria melhoria, ele vai estar sempre perto de mim, me inspirando. Ele vai estar sempre perto de mim, me auxiliando, sempre demonstrando o caminho, sempre demonstrando o que eu preciso fazer, né? Ele vai me oferecer inspiração, vai me oferecer proteção moral, vai me oferecer fortalecimento espiritual, mas o esforço ele é pessoal. Sou eu quem tem que fazer. Ele não vai fazer por mim. E isso é muito importante a gente entender. E aí aqui na pergunta 495, os mentores, né, vamos ver se os mentores podem nos deixar. Porque eu falei aqui, numa situação da gente reclamar, deles eventualmente não conseguirem essa comunicação com a gente, porque afinal de contas nós não estamos aqui colaborando com ele. Na pergunta 495, Kardec fala sobre isso. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? E a resposta: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Aí eu vou só dar uma pausa. Lembra que eu falei? A gente tem a companhia do nosso mentor, mas a gente tem a companhia dos espíritos inferiores também. Então, como a gente tem a companhia desses espíritos inferiores, nós não estamos sozinhos, né? Ele pode perceber que nós estamos mais ligados a esses espíritos inferiores do que a ele, né? E perceber que os conselhos dele são inúteis para a gente, porque nós, protegidos, decidimos não ouvi-lo. Mas ele, continuando aqui, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, a espiritualidade nos fala que o protetor, ele pode se afastar, ele não vai virar e falar, olha, eu cansei, esse protegido tá me dando muito trabalho, não quero mais, acabou, chega. Ele não vai acontecer isso. Ele vai voltar quando ele for chamado. Mas nós precisamos entender, né, que nós vamos chamá-lo, mas ele não vai decidir por nós. Então, a gente não pode continuar aquele compromisso, aquela conduta de reclamar, de maldizer, de falar que foi abandonado. Não. A gente tem que perceber as orientações que ele nos dá, né, que a espiritualidade nos dá. Mas ele não vai tomar a decisão por nós. Então, se ele percebe que nós estamos tendo mais influências dos espíritos inferiores que nos acompanham, ele vai aguardar que nós estejamos abertos para que ele chegue, né? Que nós estejamos abertos para que ele fale com a gente. E aí, por fim, né, aqui para a gente finalizar, já está dando o nosso tempo, como fortalecer o nosso vínculo, o vínculo com o nosso mentor, né? Tem algumas atitudes simples que a gente consegue fazer isso. Através de uma oração sincera, a vigilância nos pensamentos, a prática do bem, a aceitação das provas com confiança e a gratidão. E aí o mentor se aproxima quando nós cultivamos a sintonia com ele. Então, através dessas atitudes, né, a oração, a vigilância dos pensamentos, a prática do bem, o trabalho, se manter em constante trabalho do bem, ele vai se manter em sintonia com a gente. E isso vai nos facilitar para poder entender e ouvir aquilo que ele nos passa, né? E aí, então, que a gente possa sair daqui hoje, né, finalizando aqui, que a gente possa sair hoje aqui desse vídeo, né, finalizando, perguntando para a gente, para nós mesmos, né,
Como que eu tenho ouvido a minha consciência? Eu tenho ouvido? Eu tenho entendido, né? Eu tenho colaborado com o meu mentor ou eu estou afastando o meu mentor com as condutas que eu tenho? Eu tenho transformado pedidos em esforço e reclamações em aprendizado? Porque, ok, de vez em quando a gente reclamar de uma prova que a gente considera muito dura, mas eu estou ressignificando aquela prova? Eu consegui ressignificar o que aconteceu ali? Ou não? Ou eu simplesmente reclamei, praguejei, falei que aquilo era um absurdo e virei as costas para o meu mentor? Ou eu recebi aquela prova e eu compreendi que eu precisava passar por ela e que aí, então, o que eu posso tirar de lição? Né? Isso é o mais importante. O que eu posso tirar de lição daquela prova que eu passei? Então, eu espero que todos fiquem com isso na cabeça, né? E consigam refletir sobre isso daqui para frente e a gente sempre pensar que nosso amigo espiritual, nosso mentor espiritual está próximo, basta que a gente consiga manter essa sintonia com ele. Né? Desejo a todos uma ótima semana, daqui para frente, não sei que dia vocês estarão assistindo esse vídeo, mas que possam então continuar essa trilha sempre auxiliados pelo mentor espiritual e ouvindo o que eles têm a dizer. Vou fazer então a nossa prece de encerramento e vejo vocês numa próxima ocasião. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradeço pelo tempo que passamos juntos, pela lição que nós tiramos hoje, pelas reflexões, que nós possamos então seguir esses ensinamentos, seguir diariamente aquilo que o Senhor nos mostrou, esse caminho que nos mostrou, para que possamos fazer o bem, ouvir os nossos mentores, seguir as orientações dele, que sabemos que são tão importantes, já que eles fazem isso com tanto amor por nós. Muito obrigada por tudo, e assim seja.